Mudou tudo na tabela da Série B, mudou liderança, mudou G4, mudou Z4 e ainda pode mudar mais coisa até o final dessa rodada. Vamos ver os favoritos para os jogos de hoje e também o que mudou na tabela da Série B, quem ainda briga por acesso, quem tá brigando contra o rebaixamento no radar da Série B. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, Diogo Cunha aqui mais uma vez para falar de Série B. Vamos para a tabela da Série B para a gente trocar ideia do que está rolando na 23ª rodada. A gente já teve troca de liderança, o G4 mudou depois de muitas rodadas, até o Z4 mudou também. Então a gente vai analisar tudo o que está acontecendo no final do vídeo. A gente vai falar os favoritos para Botafogo e Vila Nova e para Avaí e Amazonas, os dois jogos que encerram essa rodada e o que esses jogos ainda podem mudar. Mas antes, se inscreve no canal, tá? Muita gente assistindo aos vídeos sem estar inscrito. Cara, confere aí se você está inscrito. Às vezes você acha que está inscrito e não está. É de graça, clica no botão inscreva-se e isso ajuda muito o canal. É muito importante que você se inscreva, cara. Eu sempre dou esse recadão porque é importante. Então vamos lá para a tabela aqui, né? Já tá aqui a tabela da Série B pra gente já ver o que tá rolando ali, as mudanças que nós tivemos. Logo de cara você já tá vendo aqui que o líder mudou, né? E o vice-líder também mudou, né? Obviamente eles trocaram de posição. E aqui já salta aos olhos o Criciúma finalmente entrando no G4. Isso ainda pode mudar. Vamos falar sobre isso, né? Nesse vídeo aqui. E também o Z4 mudou. A América entrou, Volta Redonda saiu. Mas vamos começar falando de todos os jogos, né? Que já rolaram. Atlético e Chapecoense. Bom, o Atlético, depois daquela fase que emplacou 3 vitórias seguidas, já são 7 jogos sem vencer, né? O Atlético tá aí há muitos jogos sem vencer. Começa a preocupar de novo na briga contra o rebaixamento. Tá se aproximando cada vez mais do Z4. São 3 pontos ali, o Atlético se enrolou. Já a Chape, com essa vitória muito boa diante do Atlético fora de casa, assim, a vitória com autoridade, a Chapecoense foi a 40 pontos, contou com o tropeço do Curitiba. E, cara, dá pra gente falar, comenta aqui embaixo se você concorda ou não comigo, mas dá pra gente falar que a Chapecoense nesse momento chegou na disputa pelo título. 4 pontos de diferença para o Goiás, a Chape tá na briga pelo título e ela coloca também 4 pontos de vantagem para o 5º colocado, que nesse momento é o Novo Horizontino. Então a Chapecoense aí jogando um futebol dos melhores da Série B nesse momento, talvez o mais consistente, tá? Acho que dá para botar Chapecoense e Criciúma, os dois catarinenses ali jogando muita bola, tá? Tão melhores que Curitiba e Goiás, tá? Tão mais consistentes que os dois. Eles estão subindo na tabela e acho, na minha opinião, que a Chapecoense chega na briga pelo acesso, na briga pelo título, pelo acesso já tá muito firme, né? Se consolidou na briga pelo acesso. O Criciúma, cara, venceu a partida que tinha que vencer para dar um salto de qualidade na Série B, aquele salto importante para você entrar no G4. E o que eu falei pra você, né? Que era questão de tempo. Há 5 rodadas atrás, começou o segundo turno, a gente tava falando, questão de tempo, o Novo Horizontino vai sair do G4 se continuar jogando assim, e não deu outra, né? O Novo Horizontino realmente saiu. Dessa vez a queda de produção do Novo Horizontino foi mais cedo, só que o Novo Horizontino segue na briga pelo acesso. Pela pontuação, tá muito firme na briga. Só que pelo futebol realmente está bem abaixo dos demais times que brigam pelo acesso. Já o Criciúma emplaca aí mais uma vitória em um confronto direto. O Criciúma está muito forte. Entrou no G4. Isso ainda pode mudar caso o Vila Nova vença. Se o Vila Nova vencer o seu jogo, o Criciúma sai aqui do G4. O Vila Nova joga fora de casa hoje. Então o Criciúma ainda depende de secar o Vila Nova para se manter dentro do G4. Mas mesmo assim, se o Vila Nova vencer, o Criciúma ainda vai estar com 36 pontos, o mesmo número de pontos do Vila, ainda vai estar muito firme nessa briga, é um dos favoritos ao acesso nesse momento. Curitiba e Remo, né? Eu fiz uma live sobre esse jogo, né? Trocando uma ideia com vocês aí. Mas quem não viu a live, cara, bom, era pra ser um dos melhores jogos da rodada e foi realmente um bom jogo quando o juiz deixou que ele fosse jogado, né? Porque o juizão ali, meu irmão, acabou com essa partida, mas ele fez muita besteira. O VAR foi bem até o VAR, né? O VAR teve que intervir 3 vezes para consertar a lambança do juizão, né? Primeiro, ele expulsou o Pedro Morisco de forma correta, mas tinha marcado um pênalti de forma incorreta, né? Quem viu o VAR e não entendeu por que ele marcou um pênalti, por que ele expulsou o goleiro e não marcou o pênalti, cara, o VAR identificou que houve uma falta do Caio no Pedro Morisco antes da cotovelada. E se você for olhar esse lance de novo, realmente acontece. O Caio dá uma peitada no Morisco, então é falta, e depois o Morisco revida dando uma cotovelada. É agressão, então é vermelho. Agressão, tá? É vermelho em qualquer momento do jogo, até depois do jogo. Tá? Então a agressão é vermelho mesmo que o jogo já tivesse parado. Ele sofreu uma falta, Pedro Morisco, e agrediu, então é vermelho. Não foi pênalti porque houve uma falta do Caio
antes, por isso que não foi pênalti. Ele havia marcado pênalti e expulsado, mas o VAR chamou para mostrar que não, teve uma falta no Morisco antes, mas ainda assim o cartão vermelho deveria ser mantido. Depois, né, o Remo teve um jogador expulso, Davó, por agressão também, 1 minuto depois que o jogo recomeçou. E aí o árbitro se perdeu mais ainda, porque o Davó, ele deixa aquele braço de proteção assim, né? Aquele braço de proteção, só que pega no rosto do Sebas, eu acho. E o árbitro deu vermelho, assim, de primeira, de maluco, e o VAR chamou pra mostrar que não foi agressão, não foi de mão fechada, foi aquela braço de proteção, é pra amarelo. Então o árbitro errou mais uma vez, e a partida ficando parada, né? E depois teve o terceiro erro, um pênalti marcado pro Curitiba, que aparentemente não foi também, né? Não teve nenhuma câmera conclusiva, isso é um erro também, o VAR chamar sem câmera conclusiva, mas aparentemente não houve pênalti, não bateu na mão, e se bateu na mão ele não ampliou o espaço, e o juiz teve que ir no VAR de novo para desmarcar essa penalidade. O jogo ficou muito picotado por conta de todas essas intervenções, mas assim, na bola achei que o Curitiba jogou melhor, até mesmo com um jogador a menos, tá? Do que o Remo. O Curitiba jogou muito bem, poderia ter vencido o jogo, o Remo também teve suas chances de vencer o jogo, mas acabou sendo um resultado pior pro Remo, né? Que vai se afastando ali do G4. Vai terminar essa rodada 1 ponto atrás ainda, independentemente do que aconteça, mas pode terminar essa rodada ali, ainda pode cair 2 posições, pode pular para 8ª posição, caso Vila Nova e Avaí vençam seus jogos. Goiás voltou a vencer, é o que importa, mas não jogou muito bem de novo, né? Contou ali com um golzinho contra do América, parece que a sorte do Goiás tá virando também, isso é importante. Venceu, voltou à liderança e, cara, tá indo para sua contagem regressiva, faltam ali 18 pontos pro Goiás conquistar o seu acesso, mesmo não jogando tão bem. O Goiás está indo ali em busca do seu acesso, isso deve ser questão de tempo para Curitiba e Goiás, o novo líder da Série B, o novo antigo líder, né, está de volta à ponta. Tá muito legal essa briga pelo título, mas a Chapecoense chegou, né, então Goiás e Coxa tem que abrir o olho. O Goiás melhorou um pouquinho, né, principalmente sua eficiência defensiva, mas pegou um time muito frágil, né, que é o América, né, precisa demonstrar mais. O América tá 9 jogos sem vencer e voltou para a zona do rebaixamento com essa derrota, né, o América realmente tá se mostrando um time difícil de escapar do rebaixamento. CRB e Atlético, bom, o CRB deixou escapar a chance de mudar de patamar, assim como o Criciúma mudou de patamar nessa rodada, o CRB vencendo poderia colar ali, ficar 2 pontos do G4, e demonstrou que talvez não tenha o gás, né, para realmente brigar pelo acesso. O CRB deve ser um time de meio de tabela nessa temporada. O Atlético Paranaense, com essa vitória, deu um salto, foi a 30 pontos, mas ainda é muito pouco para pensar em acesso. A vitória do Atlético foi importante para estancar ali, né, e fugir da zona do rebaixamento. Colocou 8 pontos de vantagem para a zona do rebaixamento, e aquele fantasminha da Série C que estava rondando o Furacão foi exorcizado, né? Muito improvável que o Atlético caia depois dessa vitória. Eu sei que ainda faltam muitas rodadas, mas o Atlético precisa fazer poucos pontos agora para conquistar a permanência na Série B. Se quiser subir, o Atlético tem que vencer, meu irmão. Faltam aí ainda 15 jogos, né? Tem que vencer pelo menos uns 12 daqui para frente, se quiser subir, né? Pelo menos uns 12, tá? Se quiser subir ali. 11 jogos, né? Que ele iria 33 pontos, iria 63. Precisa vencer pelo menos 11 jogos dos 15 que restam. É muito improvável, né? Então a situação do Atlético mesmo é a permanência na Série B. Paysandu e Operário fizeram um jogo, um confronto direto. O Paysandu chegou a abrir o placar com o Diogo, mas tomou virada em plena Curuzu e segue afundado na zona do rebaixamento. Tá com sorte que tá todo mundo na zona do rebaixamento tropeçando, mas mais uma vez o Paysandu desperdiça a chance de sair. Se tivesse vencido, iria com 24 pontos e estaria na frente do Volta Redonda, e ainda deixou um adversário direto fugir, né? Porque o Operário indo a 30 pontos também muito improvável que caia, assim como o Atlético Paranaense, e a situação do Paysandu vai ficando cada vez pior. É a terceira derrota seguida, a segunda seguida em casa. A situação do Paysandu tá complicada, né? E perdeu um pouco aquele gás que ganhou aquela injeção de ânimo quando trouxe o Claudinei, né? Ganhou uma injeção de ânimo ali, mas tá faltando reforço mesmo nesse time do Paysandu. Ferroviária e Volta Redonda fizeram um jogo bem chatinho, tá? A Ferroviária não jogou tão bem quanto vinha jogando. Era líder do segundo turno, né? Acabou ficando um pouco para trás, mas conquistou um empatezinho. A Ferroviária também vai a 30 pontos, improvável que seja rebaixado. Esse empate foi bom também pro Volta Redonda, que saiu da zona do rebaixamento. Volta Redonda lutando com unhas e dentes para essa permanência. O Cuiabá tropeçando mais uma vez. O Cuiabá é muito improvável que brigue por acesso, tá? Por pontuação ele tá próximo ali, né? Ele tá próximo do Criciúma ainda, 3 pontos, mas o futebol do Cuiabá tá deixando muito a desejar. O pontinho foi muito importante para o Atlético Paranaense na luta contra o rebaixamento, tá? Agora vamos falar dos favoritos para esses jogos de hoje, o que ainda pode mudar. Botafogo e Vila. O Botafogo ainda pode sair da zona do rebaixamento, tá? Se o Botafogo vencer o Vila, ele vai a 25 pontos
e passa o Volta Redonda, joga o Volta Redonda de volta para a zona de rebaixamento e o Vila Nova vencendo esse jogo. Ele vai a 36 pontos, só que ele passa o Criciúma no número de vitórias. Ele empata em pontos, mas passa no critério de desempate que ele vai a 11 vitórias e entra no G4. Pode ser a terceira vitória seguida do Vila Nova. Um jogo muito importante que a gente vai acompanhar de perto e vai ter live depois desse jogo. 9 horas da noite teremos live aqui no canal. Se você não está inscrito, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para todas as notificações do YouTube para você receber quando essa live começar. Avaí e Amazonas. O Amazonas também pode sair da zona de rebaixamento, tá? Se ele vencer, ele vai a 24 pontos, mas aí ele tem que contar com o tropeço do Botafogo, tá? O Botafogo não pode vencer. E aí o Amazonas pode sair da zona de rebaixamento se vencer o Avaí. O Avaí, ele não pode entrar no G4, porque ele tem vitórias a menos do que o Criciúma. No máximo, o Avaí pode colar ali nos 36 pontos. E aí, nessa rodada, poderemos ter um quádruplo empate com 36 pontos, né? Poderemos ter Criciúma, Novo Horizontino, Vila Nova e Avaí, todos com 36 pontos colados no G4. E, meu irmão, nesse momento, tá? A gente tem ali 9 times brigando pelo acesso. 9 times brigando por 4 vagas. Essa Série B está impressionante. Agora vamos para nossas apostas do dia na KTO. Para quem não sabe, a KTO é uma casa de apostas que patrocina o torcedorismo. É a casa de apostas que eu uso. Se você quiser fazer sua conta na KTO, faça através do link que está na descrição e nos comentários. Vai lá nos comentários que tem o link para você fazer sua conta na KTO e pegar todas essas promoções aqui, ó. Você pode participar da Liga do Milhão, que você pode ganhar R$1 milhão. Tem chance extra, tem o Clube KTO. No aplicativo tem outras promoções também. Tem algumas apostas grátis, tem o Odão. Então, meu irmão, tem muita coisa interessante aqui na KTO, mas vamos lá para as apostas de hoje. Cara, hoje temos jogos muito difíceis da gente apostar, só que a nossa aposta vai ser pura e seca aqui no Avaí, tá? A gente vai botar simplesmente nesse 1,60 do Avaí, que eu tô confiando que o Avaí vai vencer. Eu vou colocar R$20 nessa aposta, R$20 volta 32. Então, essa vai ser a nossa aposta, R$20 no Avaí hoje. Deixa eu dar um ok aqui para fechar a nossa aposta. Faça sua conta na KTO no link que tá aqui nos comentários. E não se esqueça, só para maiores de 18 anos e sempre aposte com responsabilidade. Nunca use o dinheiro que você não tem, meu irmão. R$5, R$10, aquilo que não vai te fazer falta, beleza? Então é isso, meu irmão. Se inscreva neste canal, diga os seus favoritos para os jogos de hoje, quem você acha que termina no G4, os resultados, placar. Comenta aqui embaixo que eu quero trocar essa ideia com você. Te espero no próximo vídeo, te espero na live hoje à noite, então não deixa de se inscrever. Até lá, tamo junto, valeu e falou!